Olá meus amigos, aqui quem fala é o arquiteto Jean Tozeto. Hoje estou com essa camisa de listras para te mostrar uma ocorrência aqui, ó. Se você se incomoda que esta listra branca não se encaixa com a outra da manga em relação ao peitoril da camiseta, então se isso te incomoda, você não pode construir sua casa. É melhor você comprar uma casa pronta. O que eu quis dizer com isso? Se você é perfeccionista, gosta de muita organização, tudo simétrico, se você resolver acompanhar uma construção, é capaz que você vai se aborrecer além da conta, por mais caprichosos que sejam os pedreiros envolvidos. Eu falo isso porque eu tenho experiência no assunto, mais de 20 anos acompanhando obras, e eu não quero defender os pedreiros em linhas gerais, porque existem os bons e os maus pedreiros, tá? Mas mesmo entre os melhores pedreiros, eu sei que é impossível que uma obra siga 100% absoluto em relação ao projeto. Não existe obra perfeita, né? É complicado um arquiteto falar isso, mas eu não tenho medo de falar isso. Não existe obra perfeita. Por quê? Porque no Brasil o sistema construtivo é basicamente artesanal. As construções brasileiras são feitas pelas mãos dos pedreiros. Não é um sistema mecanizado, automatizado como é a fabricação de um automóvel. Se você imaginar uma fábrica de automóveis, você tem robôs auxiliando na construção dos carros. E mesmo assim, nas fábricas existem o recall, né? Quando o carro não fica perfeito, precisa trocar uma peça, um airbag, por exemplo, as empresas convocam o recall do automóvel. Então, imagina se você vai querer exigir perfeição numa construção que não é feita em série, não são milhares de carros, é a sua casa, é uma casa, e você tem pedreiros, né, de variados níveis de capacidade para fazer um acabamento. Então você tem que dar um desconto em relação a isso. Não é tolerar o pedreiro relaxado, porque o pedreiro relaxado ele vai cometer o desperdício de material. Se isso acontecer na sua obra, avisa o seu arquiteto, avisa o seu engenheiro que ele tem autoridade para mandar interromper o serviço, tá? Agora, se você levar na ponta de faca qualquer coisinha errada que saia do script, você vai ficar doente, você vai ficar estressado. Então, o meu conselho é o seguinte: numa construção, seja de uma residência, seja de uma loja, de uma fábrica, é essencial que a estrutura fique bem desenvolvida. A estrutura tem que ser ótima, tá? A estrutura de concreto armado ou estrutura metálica, ela tem que ser absolutamente segura. As instalações hidráulicas e elétricas têm que ser muito bem desenvolvidas, muito bem executadas em função de segurança e para evitar manutenções futuras, né, em termos de vazamentos, seja de água, seja até de energia, num sistema de fiação mal executado, tá? Agora, no acabamento, por melhor que seja a mão de obra que vai assentar piso, por melhor que seja a pessoa que assenta um tijolo, sempre você tem a ocorrência, mínima que seja, de alguma coisa que sai do lugar, tá? Isso não vai condenar a obra, tá? Quem acompanha a obra de perto vai saber desses pequenos erros, tá? Mas quando a obra fica pronta e alguém vai visitar você na sua casa, a pessoa não vai entrar na sua casa procurando os defeitos, porque se ela fizer isso, é sinal que você não deve convidar ela mais para voltar na sua casa. As pessoas vão entrar na sua casa e vão valorizar o principal, né? Que é o ambiente, que é o conforto térmico, que é a ventilação, que é a iluminação, que é a decoração, que você vai caprichar nisso, né? Elas não vão chegar lá, olhar no contrapiso, para ver o revestimento do chão, para saber se ele está 100% alinhado. E se você for com régua, com uma trena, um cômodo de 3x3 pode ser que ele tenha 2,98 por 3,02, tá? Mas o olho humano, ele não capta isso se ele não for treinado, tá? Eu como arquiteto, se eu for em qualquer lugar e bater o olho nas coisas, eu sou capaz de reconhecer alguma coisa fora de esquadro, alguma medida um pouco discrepante, alguma coisa que era para ser simétrica e não está. Eu tenho essa capacidade,
Mas se eu ficar ativando isso, eu também vou ficar estressado, né? Eu já fiquei doente de acompanhar a obra, né? Porque se você é um leigo que vai construir sua casa uma vez na vida, você se aborrece eventualmente, imagina um arquiteto, um engenheiro que acompanha a obra sistematicamente. Se a gente for perfeccionista demais, se a gente for rigoroso demais, a gente vai arranjar atrito com mão de obra. Então a gente tem que saber tolerar alguma coisa. Isso não é tolerar o relaxo, como eu disse antes. Você tem que ter uma tolerância dentro de uma margem admissível, porque também a gente não pode ser radical e ser desleixado. Mas se você tem mania de organização, excesso de simetria na sua forma de pensar, você vai ter mais contratempos quando você acompanhar a construção da sua casa. Então, a solução para você é ou comprar uma casa nova, né? E você vai entrar nela e acabou, ou delega o acompanhamento, né? Contrata uma construtora que vai te entregar a chave na mão, contrata um engenheiro que vai administrar essa obra, ele que vai se aborrecer por você, ou contrata um arquiteto que também pode acompanhar a sua obra, ele que vai se aborrecer por você, porque quando você trabalha para terceiros, você se cobra ainda mais para entregar um trabalho bem feito. Como eu já disse, eu já visitei várias obras, tá? E eu já vi várias equipes super bem organizadas que deixam tudo arrumado, né? Ferramenta no lugar certo, material no lugar certo. Chega no final do dia, eles fazem uma faxina geral no canteiro de obras, mas mesmo assim a obra é uma obra. A obra não é uma farmácia, a obra não é um hospital, não é uma fábrica de chocolate, né? O lugar mais limpo que eu já visitei foi uma fábrica de chocolates em Caçapava, todo mundo de máscara, óculos, touca, luvas, né? Em obra você tem que ter uma tolerância, porque a pessoa vai usar botina, vai usar uma luva de pedreira muito mais grosseira. E agora também já visitei obras que era tudo bagunçado, tudo desorganizado. A gente tem que orientar, olha, nesse sistema que você está trabalhando não vai dar certo, você tem que arrumar as coisas, tá? Uma orientação geral que eu sempre falei para os pedreiros, para os empreiteiros, chega na sexta-feira, tá? Depois do almoço, antes de encerrar o expediente, faz uma arrumação geral na obra. Por quê? Porque no fim de semana, geralmente o dono da construção, ele leva a esposa ou marido, de repente o cunhado, algum amigo para visitar a obra. Isso é muito comum. E essas pessoas são leigas. E o leigo vai avaliar a obra como? Pela organização, pela limpeza do canteiro de obras, porque ele não tem muita capacidade para analisar a execução da concretagem dos pilares, por exemplo. Então, se você é pedreiro, está me vendo nesse vídeo, né, aceite esse conselho para organizar a sua equipe e fazer uma organização melhor no seu canteiro de obras, porque isso vai gerar mais serviço para você no futuro em forma de indicação. Tá certo? Então, moçada, já me estendi demais nessa conversa. Um grande abraço e até a próxima.